Boa tarde, amadas, graça e paz a todas vocês. Vamos para a nossa lição de número 20, agitação. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7:2. Você deve ter notado que 3 das árvores das quais examinamos nos dias anteriores recusaram a agitação e a mudança brusca em seu propósito, né? Olha o que a gente aprende aqui, né? Que agitação é uma coisa e movimento é outra, né? Então ela fala das 3 árvores que a gente já viu antes, né? Como que elas reagiram à mudança, né? E não à agitação. A oliveira diz que não deixaria de produzir o seu óleo para se tornar uma árvore agitada pelo vento. E a resposta das outras não foi muito diferente, né? Então, toda aquela agitação que vem para a nossa vida, nós precisamos perguntar: Senhor, o Senhor tem algum movimento nessa agitação sobre a minha vida? Ou não? Porque se for só agitação, aquilo vai passar, não vai permanecer, né? Os frutos permanecem. Agora, aquilo que é agitação, ela para, ela esmurece, né? Ela não tem continuidade, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque senão é só um vento de agitação que passa e vai embora, não é o sopro do Espírito que permanece. Hoje, no entanto, estamos inseridas em uma cultura de agitação, com muitas distrações. Né? Quantas de nós falamos isso? Nossa, corri tanto hoje, fiz tanta coisa hoje, né? E no fim, às vezes fala assim: nossa, fiz e não fiz nada, né? Quem já teve essa sensação? Eu já tive. Nossa, como eu corri hoje, estou tão cansada, mas o que eu fiz? E no fim você olha, né? E às vezes a casa ainda tá aquela bagunça, ainda tem coisas por fazer, né? Mas o Senhor fala que no nosso espírito, no nosso lado espiritual, não pode haver essa agitação, né? Que deve ter um equilíbrio, um movimento do Espírito Santo em nós. Porque se nós deixarmos, vai ter muitas distrações, muitas, né? A palavra do Senhor diz que a multidão andava junto com o Senhor, mas só os seus discípulos caminhavam com ele, né? Então vamos tomar cuidado, porque existe distração hoje em tudo, né? Se a gente pegar a internet e ficar ali passando o dedo, a gente passa horas fazendo aquilo, né? E quando a gente se toca, já foi, né? Enquanto o Senhor tinha algo muito mais precioso no nosso dia, porque Deus tem coisas para nossa vida todos os dias, né? Coisas que a gente aprende que vem do Espírito Santo, não vem da agitação, da bagunça, da festa, do vamos fazer, vamos estar lá, não. São coisas que são feitas pelo Espírito Santo. Somos sacudidas pelos ventos da modernidade e assim deixamos de focar no que realmente importa. E o que importa para nós? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então a gente tem que ter um foco. Todos os dias o nosso foco é estar na presença do Senhor, é glorificar o nome do Senhor, quer estejamos dentro de casa, quer saiamos para trabalhar, quer estejamos na igreja, com nossa família, com os nossos filhos, né? Tudo que vamos fazer durante aquele dia, porque o Senhor fala que a cada dia basta o seu mal. Então, nós vamos nos levantar, nos entregar a Deus e estar prontas para receber o que o Senhor tem para nós naquele dia. Porque a gente nem sabe se vai viver o amanhã, né? Então, o que o Senhor tem para mim nesse dia? E o Senhor vai falar. O agito pode chegar até mesmo a nos desviar do verdadeiro movimento de Deus. Olha só, quando nós deixamos a agitação dentro do nosso coração, que é um coração enganoso, que nos engana, o que ele pode fazer com a gente? Ele pode nos desviar do verdadeiro movimento de Deus. Né? O movimento de Deus é suave, ele é leve e nos leva para um caminho certeiro, não há erro. Por essa razão, tantas pessoas estão ansiosas para encontrar tranquilidade, paz e mansidão. Porque a cabeça está tão agitada, ela está pensando no que, né? Por exemplo, Deus dá um pontinho e ela já começa a olhar para todos os lados, né? Vendo o que poderia fazer, o que não poderia fazer.
né? Enquanto o Senhor fala, olha, acalma o coração, né? A palavra que a Nathalie falou no nosso encontro de mulheres é muito pontual, ela é muito verdadeira, né? Falando que a alma se encontrasse ali, fosse de novo por descanso do Senhor, porque é ali que ela tá, né? Tem que estar. Né? Os nossos afazeres não nos tiram da presença do Senhor, não nos deixa intranquilas, sem paz e sem mansidão. Quando estamos com o Senhor, não determina, né? Quando estamos no Senhor, as situações que vivemos no nosso dia não determina como o nosso emocional vai estar. O que determina é o descanso e aonde estamos no Senhor. A Bíblia registra movimentações estratégicas dos apóstolos e do povo de Deus em geral, mas também comenta acerca de uma agitação característica pela confusão e desorganização. Olha só, nós que ouvimos de Deus, temos que pensar nisso, que tudo que vamos fazer não pode ter a confusão nem desorganização, porque senão isso não vem do Espírito Santo. Os movimentos da igreja estavam de acordo com o propósito divino, porém, o agito humano era algo que poderia perturbar esse propósito. Por isso que nós temos que andar segundo o Espírito Santo. Por quê? Não sei vocês, mas quando Deus vem e revela uma palavra, gente, é uma bomba atômica dentro de mim, é uma explosão tão grande, sabe, que a vontade é sair correndo, é sair falando, mas o Senhor tem me ensinado, espera. Senta, fica à mesa, fica comigo, que o resto ainda eu vou te falar. Isso é apenas a pontinha do iceberg que eu estou te mostrando. Espera que o resto ainda eu vou te mostrar. E para nós mulheres, esse esperar é difícil, porque nós somos aquela que sai correndo para fazer, né? Mas o Senhor tem chamado a nossa atenção constantemente para que nós nos lancemos aos pés do Senhor e ali permanecemos como Maria, não é verdade? Marta são necessárias, sim, mas a maior necessidade nossa é ser como Maria aos pés de Jesus, ali receber o movimento que ele deseja, para assim nos levantarmos e fazer o que é da vontade dele. No livro de Atos, lemos Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Apesar do seu objetivo de pregar o Evangelho, os apóstolos estavam sensíveis ao direcionamento do Espírito Santo e entenderam que ainda não deveriam realizar aquela tarefa na Ásia. Olha só, né? O Senhor vem, nos revela qual é a vontade dele, mas ainda ele fala: olha, ainda não é tempo, então espera. Né? Então é difícil a gente se conter, porque a nossa natureza humana é essa, né? Se a gente deixar a agitação o tempo todo, mas quando somos dominadas, equilibradas, né? Controladas pelo Espírito Santo, isso vai trazer calmaria dentro de nós, né? E às vezes as pessoas ainda falam: olha, por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo? Mas porque foi Deus que não mandou fazer. Então algumas pessoas às vezes não entendem, mas a gente tem que voltar aquele foco e aquele ponto que o Senhor nos deu. Olha, eu ouvi isso de Deus e eu não vou mudar, eu não vou dar nenhum passo se Deus não me levar a dar. Né? Então, às vezes a gente vai ter esses confrontos com algumas pessoas, mas a gente vai permanecer naquilo que Deus nos direcionou. Seguindo esse exemplo, precisamos nos atentar para não confundir essas duas coisas. Agitação versus movimentos. Então, agitação é uma coisa, movimento é outra. Cumprimento de propósito versus agito. Então, o propósito do Senhor é cumprido nas nossas vidas enquanto não há agitação, e sim o movimento do Senhor. Todos nós temos um propósito já estabelecido pelas mãos do Senhor. Só importa saber quando nós vamos nos alinhar para que esse propósito se cumpra. Porque se nós não nos alinharmos à vontade do Senhor, esse propósito não consegue ser cumprido na nossa vida. Por quê? Porque se nós vamos pegando caminhos diferentes do que o Deus está nos apontando, nós mesmos vamos pegar estradas, atalhos, onde vão nos levar aonde Deus não nos levaria. Por isso é tão importante orar ao Senhor, ouvir a direção dele, o movimento que ele está fazendo.
Lembro-me de uma época em que houve muita agitação no meu ministério. Ele cresceu muito e os ventos começaram a sacudi-lo. A Bíblia, porém, adverte sobre não sermos como folhas levadas de um lado a outro pelo vento, sem direção, né? Precisamos da direção de Deus em todo o tempo, em todo o tempo. Então conversei com a minha família e decidimos abandonar o alvoroço, voltar à tranquilidade e reconduzir o meu chamado. Posicionei-me. Olha que coisa mais linda, né? Não é vergonha nenhum falar, olha, vou parar aqui. Por aqui eu vou parar um pouquinho e eu vou me posicionar. E novamente, quando o Senhor me acelerar, fazer com que eu volte a caminhar, eu a me movimentar, eu vou na força do Senhor, eu vou no combustível do Senhor. Algumas de vocês sabem que há 3 anos atrás eu entrei na menopausa. E assim, para mim, né, foi como se tirasse a tomada, o plug, por exemplo, de uma lâmpada ou de qualquer outra coisa, da tomada. Puxou de uma hora para outra. E assim, eu não sabia o que era aquilo. Porque eu já tinha ouvido falar de menopausa, mas eu tinha ouvido falar do calor, principalmente disso, do calor, do desânimo, você entende? Mas quando aquilo aconteceu na minha vida, eu falei, Senhor, o que é isso? É como se realmente tivesse me desligado, né? A minha mente não funcionava mais, a minha musculatura não funcionava mais, né? Eu que estava ali conduzindo várias coisas na igreja, eu me senti desligada, completamente desligada, que no entanto que no louvor eu ficava sentada, né? Porque eu não tinha condição de ficar em pé, porque a minha musculatura estava muito fraca. E durante quase um ano eu passei por vários médicos. Eu fui de neurologista em neurologista, porque supostamente achava-se que era agora lá, a névoa veio, né? Que era que eu esqueci o nome. Vamos continuar. Então, o que aconteceu? É, esclerose múltipla. Achou-se que eu tinha esclerose múltipla, né? Que isso estava fazendo com as coisas paralisassem tudo, né? Porque os meus olhos ardiam, né? A minha língua tremia sem parar. E várias outras coisas. Eu tinha espasmos na cabeça, eu tinha muitos sintomas que levavam a crer que era esclerose múltipla. Então eu passei de neurologista em neurologista, foi tirado um líquido da minha coluna para ver se realmente era essa doença e constatou que não era, né? Até que eu fui numa fisioterapeuta minha, né? E eu contei a ela, ela falou assim, Andréia, você está tendo uma coisa chamada síndrome de burnout, que é o cansaço, o esgotamento físico, mental, emocional e espiritual. Essa fisioterapeuta, ela também é cristã. E eu falei, será? E aí eu fui na neurologista, né, que eu tinha que voltar nela, e ela falou, olha, realmente é isso que você está passando, Andréia, né? Então foi aí que o Senhor me desacelerou, e aí colocou o movimento dele na minha vida, para que eu aprendesse a caminhar. Aprender tudo até agora? Não, não aprendi. Há momentos que o Senhor me chama para esse lugar de tranquilidade, né, onde eu vou recomeçar e a caminhar no movimento dele. E com certeza, em nome de Jesus, daqui para frente, é só esse movimento que eu vou buscar. Porque quando eu me movimento segundo a vontade dele, a agitação não toma conta de mim. E aí eu faço aquilo segundo a vontade dele, não a vontade de homens, né? Quantas vezes ouvi, nossa, mas por que você não foi naquilo? Por que você não estava ali? Por que você não fez isso? Porque hoje, né, a cada passo eu pergunto, Senhor, é do Senhor? O Senhor quer que eu vá, que eu fique, que eu faça, que eu não faça? Hoje o meu movimento é esse. Posicionei-me como uma daquelas árvores e disse: não vou deixar de produzir o meu óleo para me tornar uma árvore balançada pelos vendavais. É lindo, né? O que o Senhor está gerando nesse momento. É maravilhoso. Vocês vão começar a ver o movimento de Deus na nossa vida, o movimento de Deus na nossa igreja,
o movimento de Deus na vida dos nossos esposos, o movimento de Deus na vida dos nossos filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Não serei alguém que, embora compareça a todos os eventos, conferências e cultos, vamos lá. Não serei alguém que, embora compareça a todos os eventos, conferências e cultos, está distante da casa e perde o que tem de mais precioso. Né? Então, adianta passar e fazer tudo por isso e não estar com o Senhor. Não que o movimento do Senhor também não faça isso, porque se eu estou na presença do Senhor, seguindo o movimento dele, e se ele falar vá, vá, vá e vá, nós vamos, porque foi ele que mandou. O versículo de hoje revela que o ambiente de luto, em oposição ao de festa, tem um poder de ensino incomum, porque nos permite adquirir sabedoria ao ouvirmos a Deus em meio ao sofrimento. Então, nós nunca vamos falar para Deus, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que tanto sofrimento? Por quê? Não, nós vamos, Senhor, para que o Senhor está produzindo isso em mim? Produz, Senhor, perseverança, produz um caráter aprovado, produz um movimento que vem do Senhor e que não vem da minha força, porque nós somos aperfeiçoados na nossa fraqueza pelo amor do Senhor, pela força que vem dele. O Pai Celestial autoriza luto em nossa vida. E nessas ocasiões temos dois caminhos a seguir: encará-lo como uma nova oportunidade de escutar ao Senhor, refletirmos e examinarmos nossa própria vida. Né? Então, quando existe luto significa morte, perda. Né? Então, existem áreas da nossa vida que estão em luto hoje. E nós temos o poder de decidir como que nós vamos usar esse luto. Nós vamos, né, escutar ao Senhor, refletir e examinar a nossa própria vida, ou vamos sucumbir diante da dor. A decisão é nossa de como nós vamos reagir a tudo isso. Nós escutamos os testemunhos dos pais atípicos no domingo, né? O que eles tomaram uma decisão? Ou eles paralisavam com aquela dor, né? Ou eles caminhavam e iam em frente para o novo do Senhor. Então, eles transformaram a dor em uma perseverança, uma esperança de um novo melhor que Deus pode trazer. Perdi não apenas minha sogra querida, mas minha confidente e amiga durante a pandemia da Covid-19. Foi ali no luto que traz a dor nua e crua que repensei minha caminhada. Quantos cafés com ela eu recusei, pois minha agenda estava lotada e agitada demais. Desperdicei momentos únicos que jamais voltarão, mas tudo isso construiu em mim uma mulher que recusa a agitação para não perder a vida que Deus desenhou. Nós temos essa decisão nas nossas mãos de recusar a agitação, né? Recusar lugares onde o Senhor não deseja que nós estejamos. Né? No dia de hoje eu tomei uma nova posição na minha vida. Eu recusei, eu abri mão daquilo que para mim soou como agitação, porque eu preciso ir segundo o movimento de Deus. Né? E eu vejo quão é precioso isso, né? Por quê? Porque se Deus me falou o meu coração, é porque Ele me ama. Ele é um pai e Ele tem lugares certos para mim. Então, eu não vou me preocupar com o que as pessoas vão falar, mas eu vou obedecer a Deus. Porque Ele tem desenhado a minha vida e é para Ele que eu vou. Com isso, aprendi que é melhor a casa em luto do que a casa em festa. No ambiente festivo, a agitação nos impede de pensar, raciocinar e ponderar. Por quê? Porque a adrenalina está no último, a agitação é total, né? E aí, não pensa direito, não está atenta ao que o Espírito Santo fala, e aí a gente se perde. As palavras mais duras de maldição, em grande parte, são proferidas em ambientes de agito. Já na casa onde há luto, somos impelidas a meditar no destino de todos e nos depararmos com a fragilidade da vida humana. E justamente por esse motivo, estamos mais próximos de cogitar o ajuste de rota em nossa própria vida. Olha só, o Senhor ajusta rotas.
E nós não temos que ter vergonha disso, né? Paulo, ele foi impedido de ir para a cidade, a estar ali com aquelas pessoas, não me lembro agora a passagem, nem a cidade, mas ele foi impedido 3 vezes de ir para lá. Sendo que Deus falou, ó, então você vai. Ele foi impedido. Por quê? Porque a rota do Senhor mudou. E simplesmente ele falou, olha, eu fui impedido por Deus. Então eu não vou, enquanto ele não me liberar, eu não vou. Se necessário, evitando que o frenesi nos roube o que Deus nos entregou, né? Esse frenesi ele é muito terrível, porque ele rouba aquilo que Deus nos entregou, né? A agitação, o corre-corre, o faz, a cabeça fica tão acelerada que não consegue prestar atenção na única coisa que o Senhor quer nos mostrar, que é intimidade e relacionamento com Ele. Mulher, não se esqueça de que o agito e a correria não são sinônimos de uma vida produtiva ou recheada de propósito. Não é, né? O que nos faz fazer, o que nos faz ter o nosso propósito é o que o Senhor nos revela no nosso secreto. É ali, a partir do momento que o Senhor nos revela no secreto, é aí que nós vamos por onde Ele nos manda. Né? E eu falo sempre isso. Se você está perguntando algo para Deus, né, querendo saber de algo, né, precisando de uma direção de Deus, e Deus não te fala nada, volte à última direção que Ele te deu em relação àquele assunto. Por isso eu falo para vocês de marcar, escrever, né, deixar espalhado onde você veja. Para quê? Para que você continue no movimento do Senhor. A minha oração é para que você permita que o movimento divino oriente a sua vida e aperfeiçoe longe das rachadas de vento. Você irá resistir, né? Então, nós não precisamos desse vento. Hoje mesmo eu estava lendo sobre Elias, né? Que foi para o deserto, né? E ali o Senhor chamou ele de volta porque ele tinha passado por um período difícil, né? Em relação a Jezebel, querendo matar ele estava com medo e o Senhor fala, ó, se alimenta e vai. Se alimenta e anda novamente. Vai porque eu tenho novos rumos para você, né? Então é tão lindo, né? E daí o Senhor fala, vai e fica na fresta da montanha, que ali eu vou passar. E aí passou o vento forte, passou o fogo, e o Senhor não estava nenhuma dessas, estava na brisa suave. Esse é o nosso Deus que passa na nossa vida com uma brisa suave, que traz mansidão ao nosso coração, que traz paz, que traz alegria, né? Que tira toda a agitação, frenesi da nossa vida, as descargas da nossa vida de adrenalina, de fazer, e sim de permanecer na presença do Senhor até ser enviada. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Como Tu és um Deus tão maravilhoso, Pai. Um Pai que tem nos direcionado a todas as coisas, Senhor. Que possamos, Senhor, continuar na Tua presença, buscando essa intimidade e esse relacionamento que tanto o Senhor deseja conosco, Senhor Deus. Pai, não nos deixa, Senhor, dar um passo além daquele que o Senhor quer que nós damos, Senhor Deus. Pai, se é momento de parar, de nos aquietar, Senhor, que a nossa alma volte a esse lugar de descanso, Senhor, que o Senhor restaure o nosso físico, Senhor, e que possamos, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, ser movimentadas pelas tuas mãos, Senhor, não mais pelas nossas mãos, pelos nossos achômetros, eu posso, mas pelas tuas mãos, Senhor. Quando ouvirmos, Senhor, o teu direcionamento, Senhor, que possamos nos movimentar segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tocar o meu coração, Senhor, naquelas coisas que ainda são agitadas, Senhor, e no coração das minhas irmãs também, Senhor Deus, que possamos perguntar a Ti, Senhor, aonde existe agitação dentro de nós, Senhor, aonde o Senhor quer colocar o Teu movimento, Senhor, para que seja a Tua vontade feita, Senhor Deus, porque ela é a melhor, Pai, ela é a perfeita, ela é agradável, Senhor, e é isso que nós queremos ser, Pai. Queremos ser aprovadas pelo Senhor, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Obrigado e que possamos continuar atentas, Senhor, a ouvir o teu Espírito Santo, Senhor, a ministrar essa palavra da nosso coração, Senhor. Agitação versus movimento. Amém.